Olá, estamos começando agora mais um Classe Trabalhadora em Debate e nesta manhã recebendo o Antônio Gilvan, que é presidente do Sintcep Goiás, e hoje para falar sobre um assunto muito importante, que é sobre o adoecimento dos trabalhadores que trabalharam na Sucam, antiga Sucam. Teve vários casos aí de intoxicação ao longo dos anos e hoje esses trabalhadores sofrem com as sequelas. Antônio, gostaria que você começasse explicando o que era a Sucam e como esses trabalhadores trabalhavam naquela época aí há 50, 40 anos atrás. Bom dia, né? Os trabalhadores da antiga Sucam começaram também oriundo da SEM, passaram então a ser a Sucam, que era a Superintendência de Campanhas de Combate às Endemias, né? E esses trabalhadores combatiam, além da malária, chagas, leishmaniose, várias endemias ao longo dos anos. A missão era combater e erradicar as doenças transmissíveis por vetores. Sim, tanto é que hoje a gente nem ouve falar dessas doenças, né? Principalmente aqui em Goiânia, a gente quase não ouve falar de malária. Mas é algo que acontecia muito nos anos aí, 30 anos atrás, e principalmente na região norte do país, né? Exato. A malária ela foi bem atacada aqui, principalmente na beira-rios, né? Era bastante casos de malária em Goiás, graças à campanha da antiga Sucam, verdadeiros sucaneiros, né, que trabalhou no combate aí, fazendo borrifações, essas coisas, conseguiu praticamente erradicar a malária aqui em Goiás. Lógico que ainda tem malária na região norte do país, né, mas com a prevalência bem menor hoje em dia devido a esse trabalho dos guerreiros da antiga Sucam. Sim, e aí a gente tem essa situação. Erradicou a doença, mas os trabalhadores ficaram com sequelas porque usavam pesticidas muito fortes, né? Exatamente. Para combater a malária, né, principalmente, ele usou um produto chamado DDT por vários anos. Esses trabalhadores foram expostos sem nenhuma proteção, sem nenhum equipamento, então fazia as borrifações, manuseava isso com a mão, sem proteção nenhuma. Sem luva, né? Sem luva, sem máscara. O máximo que esse pessoal tinha era uma roupa de manga longa, mas eram expostos. Então, ou seja, salvamos muitas vidas e hoje esse pessoal está abandonado, morrendo à míngua praticamente, porque com a extinção da antiga Sucam foi criada a Funasa e depois também foi descentralizado para Estado e município, esses trabalhadores. E aí o poder público praticamente abandonou. Por isso que hoje, às vezes, falando aqui em Goiás, a gente quase não vê mais falar da antiga Sucam, que quando você falava antiga Sucam, ou os Malaya, que era conhecido, na realidade, que fazia o combate à malária, todo mundo conhecia. Hoje, principalmente a pessoa mais nova, nem sabe o que é Sucam. Sim. Né? Mas os trabalhadores estão aí sequelados, né? Muitos morrendo aí, não chega a 60 anos, né? Ontem mesmo tivemos um óbito, né, de um colega com 63 anos. Foram expostos vários anos para combater essas endemias e acabaram ficando sequelados. E quais são os principais sintomas que esses trabalhadores começaram a apresentar? Primeiro, os sintomas que às vezes a pessoa começa a sentir seria dor nas juntas, tremores, e muitos deles começam a ter esquecimento. Vários são diagnosticados com câncer, principalmente câncer de garganta, que é a exposição, como você inalava isso sem nenhuma proteção. Então vários têm problema de câncer de garganta, principalmente, né? E aí hoje tem várias outras doenças que aí uma coisa vai trazendo a outra. Tudo é consequência do DDT. Além de DDT, tinha o BHC também, que é um outro orgânico clorado. E os estudos hoje a gente tem conhecimento é que esse inseticida, uma vez impregnado no organismo, ele nunca sai. Hoje tem inseticidas mais modernos que continuam usando, né, principalmente aí hoje no combate à dengue, mas já é um inseticida que, segundo o estudo de hoje, ele é biodegradável. Mas ele não sabe, antigamente a gente expunha, pegava na mão e não sabia que tinha isso. Né? Depois, com o passar dos tempos, aí que fomos saber que a gente estava exposto a um produto que realmente causaria esse transtorno todo nos trabalhadores. Sim, e o senhor falando disso, eu lembrei de um caso que até o fumacê para dengue, eu não sei, 10 anos atrás, 15 anos atrás, era muito comum passar nos bairros, né? E eles não pediam pra gente sair de casa nem nada.
E na época que eu estudava, tinha uma criança de 10 anos na época que faleceu por conta do fumacê. Alguns anos depois, eles começaram a pedir pra gente sair de casa, a bater só quando tinha caso de dengue ali naquele bairro, naquela rua. Então foi se proibido depois. Mas se a gente pega lá 50 anos atrás, nesse caso aí da Sucan e no caso da malária, não se teve esse cuidado, né? Na realidade, hoje faz, e o fumacê foi uma coisa da época que achava que se jogar veneno estava eliminando tudo. Só que a dengue continua aí, Sim. não conseguimos eliminar o mosquito e jogou veneno à torta e à direita sem Sim. nenhum cuidado devido. Apesar de falar que esse veneno de hoje ele é um veneno biodegradável, que ele não é nocivo ao ser humano, porque só ataca inseto que não tem osso, mas a gente sabe a consequência depois, né? Depois veio a proibição praticamente de jogar o fumacê daquela forma que era. Hoje faz um controle, mas faz um controle intradomiciliar, né? Não precisa ser jogando veneno para toda a população, para todo mundo, né? Igual era antigamente, um carro jogando aquela fumaça em todo mundo de qualquer jeito. Deve ter estudos sobre isso, mas daqui a uns anos a gente pode estar vendo esses resultados negativos, né? Na população. Exatamente, a consequência pode vir depois, como foi lá na época do DDT, BHC, que a gente manuseava, que ele vinha num saco de papel de 30 quilos, por exemplo, e ele era a granel, um pó, e aí você separava ele, falava a carga, então ele era colocado num saquinho menor e aquilo a gente pegava com a mão para empacotar nesse saquinho para fazer a carga daquela bomba de 20 litros. Nossa. E isso era exposto, sem máscara, sem luva, sem nada. Você pegava na mão aquilo lá e enfiava dentro desse saquinho, amarrava, a poeira subia, você respirava aquilo. E na época ninguém se atentava para isso, que poderia ter alguma sequela. A maioria do povo naquela época era novo também. Quando você está mais novo, a gente geralmente não sente os efeitos, então, mas veio depois a consequência. Principalmente na região norte, nós temos vários casos de pessoas acamadas, sequelados realmente, em consequência do DDT e BHC. Principalmente o DDT, que é um produto já comprovadamente, principalmente cancerígeno. E hoje esses trabalhadores, por exemplo, o que eles devem fazer para comprovar que eles tiveram essa intoxicação, que os problemas de saúde são decorrentes dessa intoxicação? Como o governo, com a descentralização, passou esses trabalhadores, a mão de obra deles cedida para Estado e município, então nenhum acompanhamento de um exame que poderia ser feito, que chama colinesterase, que é para ver ali o grau de intoxicação do momento, para ver se precisava remanejar esses servidores, isso foi ficando de lado, abandonado. Então hoje, na realidade, esses trabalhadores estão expostos a outros inseticidas que não é o BHC e DDT, mas abandonado em si. E os que estão já, a maioria desses trabalhadores que trabalham com BHC e DDT hoje já se encontram aposentados, mas também não tem um apoio do governo federal para um tratamento, para uma coisa, principalmente desse sequelado. O que a gente tem feito para reparar isso? Nós temos em tramitação no Congresso Nacional um pedido, por exemplo, para um plano de saúde para esses trabalhadores, para que possa cuidar, porque é um tratamento caro e específico, não é um tratamento simples, comum. Então, a gente tem uma PEC, chamada PEC 101, que está tramitando no Congresso. Ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça há mais de 3 anos e está aguardando pela presidência da Câmara por 2 comissões para regulamentar esse plano de saúde e não se regulamenta. Dia 29 nós tivemos em Brasília, inclusive, num ato para tentar destravar esse andamento da PEC. Além disso, nós temos feito ação judicial para que seja indenizado. Não vai salvar as vidas, mas pelo menos vai reparar um pouquinho o dano. Então, para isso, o trabalhador precisa realizar um exame toxicológico. Aqui na região centro-oeste, o único lugar que tem é um laboratório em Brasília que realiza esse exame. Tirando de lá, seria em São Paulo, outro laboratório. Então, muito difícil, caro esse exame, né? Tem dificuldade do pessoal fazer esse exame devido ao preço. É um exame que hoje ele custa R$ 1.100 para o trabalhador que já não está com salário lá, essas coisas, ele até quer fazer, mas barra nessa questão. Né? Então, mas o sindicato está fazendo essa ação e estamos propondo, e já tem alguns colegas que já receberam em outros lugares, aqui em Goiás também,
uma indenização que não vai resolver o problema, mas ameniza um pouco. Sim. Então é o que a gente tem tentado fazer no momento. Proporciona um pouco de saúde aí, né, para os anos que venham, né? Que ameniza um pouco a situação, porque hoje, devido ao salário ter ficado um pouco defasado, a maioria dos trabalhadores não tem nenhum plano de saúde básico, que é para fazer um tratamento básico ali, não vou falar nem o específico, né? E esse aí, no caso, ele é um tratamento mais caro, que ele é um tratamento que não é feito em qualquer lugar. Então, por isso que a gente tem tentado buscar essa questão do plano de saúde, né, a gente fala para os intoxicados, mas na realidade a tentativa é de ter para os dependentes também, porque você não tinha nenhuma proteção, a gente tinha um fardamento, que era uma roupa CAC, que as esposas lavavam essa roupa impregnada de BHC e DDT, e tem casos de, às vezes, o trabalhador até está mais ou menos de saúde, mas a esposa está mais contaminada que o próprio trabalhador. Porque teve contato ali direto com a roupa. Aquilo também, né, sem nenhuma proteção, sem nada. Então, é uma coisa que precisa que o Estado brasileiro faça alguma coisa para reparar esse dano. Porque salvamos muitas vidas e hoje estamos morrendo à míngua. É um absurdo, né? É um absurdo. E se tiver algum trabalhador, por exemplo, uma pessoa que trabalha na SUCAM e não é filiada ao sindicato, ela pode procurar o Sintcep? Como que é? Pode procurar a gente lá, que a gente vai orientar o que fazer, né? Se não for filiado, a gente vai convidar para filiar, mas é aberto a todo trabalhador, para que a gente possa fazer o mínimo para esses trabalhadores que estão aí abandonados praticamente. Ou às vezes até também uma pessoa que esteja assistindo, mas que tem um familiar que trabalhou na SUCAM, né? Um pai, um avô que trabalhou e que às vezes nem sabe dessa informação. Às vezes está doente ali com câncer e também não sabe que pode ser advindo desse uso aí do pesticida, né? Exatamente. Geralmente é complicado você fazer a ligação, porque às vezes você vai ao médico e diagnostica aquilo, mas você nem conta o seu histórico. Não fala que trabalhou na SUCAM. Você veio, o que você foi exposto lá no passado, porque a gente não imaginava que isso poderia causar essa coisa toda, né? Mas hoje a gente vê, principalmente igual eu falei, aqui na nossa região é menos, mas a gente tem bastante colegas adoecidos e morrendo precocemente, né? A média morte dos ex-sucaneiros é máximo 60 anos. Sendo que a estimativa de vida é um pouco maior hoje. E fica aí também um aviso, porque a gente, geralmente, aqui na legislação brasileira, a gente tem vários pesticidas sendo utilizados no Brasil, mas que são proibidos no exterior, né? Aqui no Brasil, principalmente, parece que não tem essa preocupação com essa questão, né? Hoje a gente vê, às vezes, mas eu nunca manuseei, mas se você for ver, o que a gente ingere hoje em dia... Tava ali no ar, né? Cheirou e tudo mais. Dos alimentos, né? Sim. Hoje não produz um alimento mais se não tiver um agrotóxico, lá dentro lá. Então isso, com certeza, traz consequência para o nosso organismo. Sim, né? E a gente vê o aumento do número de casos de câncer em pessoas aí de 30 a 50 anos, né? Antigamente, há 30, 50 anos, você via raramente falar em câncer. Era até o médico para dar essa notícia para o familiar era complicado, porque era uma doença assim, que era bem rara. Era. Né? Hoje ficou banal, parece que ter câncer virou uma coisa comum. E tá atacando as pessoas jovens, né? Muito jovens. É. Apesar de ser esses inseticidas modernos, segundo eles, hoje já tem equipamento, mas nem sempre, como eu te falei, com a descentralização. Às vezes aqui o município de Goiânia, por exemplo, fornece todo o equipamento, mas já tem o município ali de Trindade, por exemplo, que às vezes não fornece, porque ficou individualmente para cada um. Quando era centralizado, o governo federal, na época, não fornecia, mas era uma coisa que, depois, quando começou a ter a preocupação, começou a chegar as máscaras, luvas, mas logo teve a descentralização. E hoje está exposto, aí tem município aí, eu tive agora nessa ata que nós tivemos em Brasília, dia 29, relatos de companheiros lá na audiência com o ministro, que tem uma região norte aí, que tem 5 anos que o pessoal não recebe o uniforme, que é o básico. Agora imagina os outros equipamentos de proteção. Se nem o uniforme, o calçado não estão recebendo... Imagina se vai receber luva, máscara, outros protetores que a gente precisa usar. Então, assim, muito complicada essa situação hoje em dia. É uma coisa de calamidade pública, na realidade, com esses trabalhadores, um descaso total. E é importante a gente, conversando sobre isso,
que é algo que pode vir a acontecer com outras, né? A gente teve aí a pandemia do Covid também, bem lá no início, a gente sabe o quanto que foi prejudicial para quem estava ali na linha de frente, essa questão que a gente estava falando da dengue. Então, é um assunto que preocupa não só as pessoas que estão sendo acometidas, as pessoas que foram intoxicadas, mas também para as próximas ações, para os próximos combates, né? A endemias, a doenças, para a gente ter esse cuidado. Exatamente. É importante, né, que a população mesmo, né, possa ficar mais atento a essa exposição toda, saber a origem de onde a gente está passando, o que está passando, o que está servindo, né? Porque nós estamos expostos, não só o trabalhador, mas a população no geral. Sim, de um modo geral. Né? E as consequências chegam. Infelizmente. Sim. Então, quero agradecer a sua participação, Antônio Gilvan. Deixar o espaço aberto para qualquer outra novidade, alguma informação sobre esse caso, a gente vem trazer aqui para os trabalhadores. Eu que agradeço o espaço, né? Contem com a gente e vamos estar trabalhando para amenizar essa situação né, desses trabalhadores, principalmente, né? O sindicato, então, nesse momento está propondo a ação dos intoxicados, que a gente diz, né? Para ter um mínimo de reparo do dano, né? Mas o mais importante é a gente tentar salvar vidas, que esses trabalhadores lutaram e hoje estão abandonados pelo poder público. Então, a gente agradece aqui o espaço e estamos à disposição.